Vamos lá. Bom, nós estamos aqui com o professor Arnaldo Rocha, que é formado pela antiga FUNESA, hoje Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL. O professor Arnaldo ele dá aula, ele leciona hoje nas escolas estaduais Manuel Lúcio da Silva e a escola EPIAL, que é a Escola Isaura Lisboa, aqui em Arapiraca. E aí eu estou aqui com o professor Israel nessa atividade. E o professor vai começar, o professor já começa fazendo, iniciando aí as perguntas. Professor Arnaldo, boa tarde. A primeira pergunta é: em quantas escolas você ministra essa disciplina? Boa tarde, professor Israel, Joãozinho. Eu ensino no Manuel Lúcio, na parte da manhã, com 12 salas de aulas, os primeiros, segundo e terceiros anos. Quantas turmas você tem? 12. 12. Qual a quantidade média de alunos por turma? Olha, e começa com a faixa de 50, que é muito, mas hoje a gente tem em torno de 40 alunos por cada sala. Então dá 480 alunos. Além da disciplina de Sociologia, você ministra outras disciplinas? Olha, como eu sou formado em estudos sociais, na verdade eu tenho mais de 16 anos que ensino História. Já também ensinei Geografia do segundo grau, mas ultimamente eu estou na parte da manhã com Sociologia. E já tem isso já uns 4 anos, que eu também já ensinei na escola Laios, Sociologia, no próprio EPIAL também Sociologia, e a oportunidade agora é no Manuel Lúcio, na parte da manhã. Você tem a sua formação em estudos sociais, que dá direito você ministrar as aulas de História. Mas você vem ministrando as aulas de Sociologia há mais de 4 anos, né? Exato. Você se identifica hoje mais com Sociologia ou História? Olha, eu prefiro mais Sociologia, porque na verdade a Sociologia é uma história pura, só que ela é bem resumido, né? Enquanto que a História entra nos detalhes, a Sociologia fica mais na parte de você, do questionamento, da busca de um mundo melhor. Então tem essas pequenas diferenciações. Então eu prefiro Sociologia, mais ampla até para você pesquisar, não é? Por aí. Quais os conteúdos que são ministrados nessa disciplina? São vários. Ele começa com a sociedade, né, é o primeiro capítulo, e vai até Karl Marx. Na verdade, a constante luta de classe é o que mais a gente vê na Sociologia. É a grande luta de classe entre burgueses e proletariados. Você usa livros de apoio quais? Eu tenho Sociologia, que é com o Nelson Dácio. Exato, né? O Nelson Dácio, e busco em jornais, né? Por exemplo, o Mundo Jovem, ele sempre traz matérias sobre Sociologia, que é uma vez por mês. A revista Mundo Jovem, né? A revista Mundo Jovem. O Brasil de Fato é outro jornal muito bom também, que também trabalha muito essas questões sociais, né? E eu mando pesquisar muito o Florestan Fernandes, porque você falar em Sociologia e compreender um pouco do Florestan Fernandes, é melhor você procurar outra área. E a gente, quando manda pesquisar sobre o Florestan Fernandes, a nosso alunado fica surpreso, né? Com um cara que perdeu o pai, perdeu a família cedo e conseguiu editar mais de 50 livros, né? E dentro desse livro você tem o negro, o índio e as questões sociais do nosso Brasil. Muito bom, Florestan Fernandes. Os alunos utilizam livros didáticos? Muito pouco. Isso também é uma falha da instituição do governo do Estado, não é? Onde não vêm os livros para todo mundo. E aí você divide, cada sala de 40 alunos, você divide 15 livros. E às vezes o aluno não traz aquele livro, aquela coisa toda, então complica muito também por parte disso. Então há esse pecado, não sei se é proposital ou não, com relação à questão dos livros. Então você está se referindo assim, na escola que você trabalha do EPIAL, que é o EJA? Ou a escola Manuel Lúcio? Não, o EJA eu ensino História. Então também temos dificuldade com o livro de EJA para História, né? Nós temos muita dificuldade.
mas eu me refiro à parte da manhã, que eu ensino de segunda a quinta, sociologia nos primeiros, são 5 primeiros anos, 4 segundo e 3 terceiro, e 2 terceiros. Então é um número razoável. E os livros não, é muito pouco. 8. Você ficou aqui, professor, em qual? No 8, você ensina 8. Você parou no 7. 8. Professor, além do livro didático, você utiliza outros recursos didáticos em sua sala de aula quais? Que eu falei já, que é a questão do mundo jovem, né, com sociologia, eu tenho sempre faz uma matéria de sociologia e uma de filosofia, a própria história também, que entra desse contexto aí. O Brasil de Fato também, eu tiro muito material do Brasil de Fato. E Caros Amigos também é outra revista que a gente, quando pega uma matéria interessante nessa área de sociologia, a gente tira cópias e manda os meninos xerocar. Então a gente sempre trabalha com esses livros também e esses jornais. Mas além do Florestan Fernandes, tem um outro que você pede que os alunos também façam? Não, como a gente manda trabalhar o Karl Marx, né? O Karl Marx também ele é considerado um sociólogo também, né? Essa luta de classe que ele estabelece, que ele coloca, a gente também muda muito em cima do Karl Marx, trabalhar essa questão do Karl Marx. E a Marilene Chauí também, que é outra figura do nosso Brasil, que também, eu tenho um livro meu, que de vez em quando a gente tira umas chaves para ir dar para os nossos alunos. Marilene Chauí. Chauí, okay. Exato. Como você avalia o nível de interesse dos alunos por esta disciplina? Alto, médio ou baixo? E por quê? Bom, na verdade, numa sala de 40 alunos, isso aí o Israel sabe muito bem disso, que é professor, você tem 6, 7 que tem interesse. E a gente procura dar também material para esse pessoal, não é? Mas o interesse, a perspectiva de vida dessa juventude hoje, ela é pequena, eu diria que é pequena. Agora, tem também o prazer de pegar pessoas com dedicação, que acreditam, que a gente coloca sempre que a arma nossa ainda é a educação. Não existe outra arma para a classe trabalhadora que não seja a educação. Certo. Professor Naldo, agora, então é considerado baixo, né? O nível nesse sentido é. E por quê? Assim, dá pra É isso, talvez essa modernidade hoje, né? A falta de compromisso, a família também, não é? A escola também peca quando deixa o aluno ir para dentro da sala de aula com o telefone, não é? E eles não têm muitas perspectivas na educação. Eu acho que de tanto estudarem 12, 13 anos e ainda enfrentar um vestibular com 9 milhões de pessoas, tudo isso aí atrapalha. Agora você sempre tem aqueles 6, 7, 8 alunos que têm uma dedicação. Mas nos últimos anos, o professor não acha que, assim, no geral, nos últimos anos, não houve assim, um maior incentivo de oportunidades para os professores? Sim. Quando você, só o fato de você trazer a universidade para cá, né, você cria uma perspectiva também bem interessante com relação aos alunos, porque jamais esses alunos iriam poder estudar em Maceió. A grande maioria sabe que tem um poder aquisitivo lá embaixo. Eu perguntei essa pergunta, professor, justamente por isso, porque a UFAL, a nossa UFAL, ela chegou aqui na Piraca mais ou menos há quantos anos? 5 anos? É verdade. Não é isso? Então isso está no início. Com certeza. Está no início de uma geração que está se formando. Eu sempre coloco também o seguinte, eu sempre coloco para meus alunos que aquele que acha que o ensino médio vai ser alguma coisa daqui a 5 anos, não é mais nada. Que eu fiz um levantamento hoje, digamos que você tem, em média, 2.000 pessoas se formando a cada ano aqui em Arapiraca, dentro dessas universidades particulares e a nossa pública, né? Você vai chegar daqui a 10, 15 anos, você tem 15.000 pessoas com um nível superior. Então o mercado, como ele é pequeno, ele vai absorver quem? Primeiro essas pessoas, não é?
não ser que você tenha uma qualificação, aí você entra dentro do mercado. Mas o mercado lá na frente vai ficar pequeno para essas pessoas que não entrarem no curso universitário. Então, para mim, a grande falha da gente, do poder público, é não ter o pré-vestibular. Olha, 9 milhões de alunos faz o vestibular, só passa quanto? 1,5 milhão se passar. E o resto vão para onde? Não é? Então você sempre vai ter uma demanda muito maior do que o ano anterior. Aí é o que fazer. Não é? A própria universidade, a UFAL, não sei se há mecanismo de se criar os pré-vestibulares, não é? Para que a gente tenha uma universidade diferente do ensino médio. A falta de bons profissionais, de profissionais bons ou não, mas se deve justamente à falta, né, da oportunidade por falta de justamente da universidade. Nós não tínhamos, para onde iriam essas pessoas quando terminavam o ensino médio? É verdade. Né? Tanta gente. É verdade. Vamos E lá. sem contar que a nossa Arapiraca, eu participei uma vez de um EJA, a Arapiraca tem de 20 mil para lá de pessoas que não sabem nem ler nem escrever. É uma triste realidade que a gente tem aqui. Vamos lá. Você encontra alguma dificuldade para administrar essa disciplina e quais as dificuldades? Não, eu diria que eu não encontro as dificuldades porque eu busco outros canais, não é? Como eu estava colocando, eu sou uma pessoa que assino jornais, revistas, eu leio um pouco nesse sentido, então eu não sinto dificuldade, com toda sinceridade, eu não sinto dificuldade não. A tristeza nossa é às vezes que o aluno não faz a captação daquilo que a gente está colocando para ele, né? Da necessidade de ele buscar a arma que ele tem, que é a educação. Mas eu não sinto nenhum tipo de dificuldade não. E em sua opinião, qual é a importância da disciplina na formação dos alunos? Importantíssimo até demais, porque quando a gente começa a se identificar, quando a gente começa a ver as nossas raízes, né, os nossos passados, de onde viemos e o que é que a gente pode fazer, se você fizer essa ligação, né, a evolução humana faz com que você pense nesse sentido. E quando você, tratando da classe trabalhadora, quais as oportunidades que meu avô teve, ou meu bisavô? Agora, os meus pais já tiveram um pouco de oportunidade, não é? E essa juventude hoje tem essa oportunidade, mas a gente também sabe que não tem espaço para todo mundo, porque infelizmente o sistema ainda é seletivo, não é? Nós não temos uma educação pública para todos, que há um funil, não é? E que nós precisamos que haja mais ampliação de universidade, apesar de todos os avanços, a gente precisa de mais espaço para que de 9 milhões de pessoas só tem 1,5 milhão, então tem coisa errada aí nesse sentido aí. Ok. Na opinião, quais requisitos essenciais para ser bom professor desta disciplina? Primeiro, Na sua opinião, quais os requisitos? Primeiro é sempre não faltar às aulas. Isso aí faz com que você ganhe confiança também, não é? Assuntos interessantes para que o aluno compreenda esse mundo que a gente está vivendo, não é? A estrutura é pouca, a gente sabe disso. Falta estrutura, né? Você ainda está hoje nas escolas que nem ventiladores têm. Né? A questão de energia, a questão de... Isso aí atrapalha um pouco, evidentemente, né? Mas é por aí a questão. Você acha que sua formação na universidade lhe deu o suporte necessário para ser um bom professor? No caso, você não teve uma formação em sociologia. Aí, aqui pergunta se você lhe deu o suporte necessário para ser um professor de sociologia, no sentido, né, do ensino médio. Por quê? No seu caso vai ficar um pouco complicado porque você foi formado, teve a sua formação em estudos sociais. Mas quem teve estudos sociais naquele período e já lia Frei Beto, tem um livro de estudos sociais do Frei Beto, que ele já tinha já o método Ver, Julgar e Agir. Sim. Que com certeza ele deu um rumo para a gente, né?
E aí outros professores, né, que nós tivemos, tipo Manuel Dionísio, né? Poucos professores na verdade, mas esses professores, de uma certa forma, criam o seu referencial, né? O lado crítico das questões, não é? Isso aí, o compromisso com a própria educação. A educação, ela sempre foi elitista, né? Ela hoje é que está abrindo espaço para que a gente possa ter essa oportunidade. O que seria da gente se não tivesse educação? Então você acha que tudo isso aí deu um suporte? Tudo isso aí contribuiu, com certeza, né? E aí a própria vida da gente também, quando a gente começa a ter um rumo e começa a ler, não é? Quanto mais você está lendo, você está aprimorando o seu trabalho. Se você quiser fazer algum comentário sobre e acrescentar alguma coisa que eu estou perguntando, só faltam duas aqui. Faltam duas perguntas. Vamos lá. Que conselhos você daria para um professor que estivesse começando a lecionar esta disciplina? Olha, na verdade, às vezes eu fico me perguntando como é que a pessoa que termina pedagogia pode ensinar sociologia. Eu tenho algumas companheiras minhas que ensinam no EPAU à noite, mas com certeza no curso deve ter toda essa capacidade, né, desses professores. Se pedagogia pode ensinar sociologia, por que história não pode ensinar sociologia, né? Então, acho que... E aí foi mais o quê? Foi o seguinte, que conselho você daria para um professor que estivesse começando a lecionar essa disciplina? Bom, então, o conselho que geralmente, como eu levo alguns artigos do próprio Mundo Jovem, da revista Mundo Jovem, do Brasil de Fato, tira algumas questões relacionadas aos sem terra, aos sem teto, aos índios, tudo isso são questões sociais, não é? A moradia, o saneamento, o negro. Então, quando você pega todo esse contexto aí quando você vê o nosso Brasil, que foi dividido em capitanias hereditárias, aí você vê como é que a posse da terra se deu. Então, tudo isso aí a gente mostra para o nosso colega que está iniciando e a gente tem sentido nele firmeza quando ele vai comprar a revista Mundo Jovem, vai poder ler mais, porque o próprio Estado, com a sociologia, tem pouco material para entregar para a gente. Agora mesmo que eu estou participando de um novo Escolher os Livros, e saíram 2 editoras, foram 3 com livro de sociologia. Até isso você não tinha, né? E esperando que venha para todo mundo. Porque chegar o livro de sociologia para o professor e não chegar para o aluno, fica uma coisa vazia. Até porque a sociologia, ela começou a fazer parte do currículo. Sim, sem contar que ela houve uma cassação, vamos dizer assim, né? Filosofia, sociologia, no período de 20 e poucos anos de ditadura militar, a gente não tinha acesso praticamente, né? Em hipótese. Agora deixa eu fazer uma pergunta minha aqui. Por que o professor acha que nesse período, sabe que foi uma visão de um ministro, de um governo, que tirou do currículo, né, da educação no ensino médio, a sociologia. Mas assim, Sociologia, né? Sim, exatamente. Qual, assim, na sua opinião, por que fizeram isso? Qual foi o que eles quiseram com isso? Tirar a sociologia, tirar a filosofia? Na verdade, você, quando cessa um pouco a liberdade como um todo, né? Você termina buscando algumas matérias que faz o questionamento, que busca em você o porquê, não é? Qual a razão disso aí? Eu gosto muito de usar uma frase do Dom Helder Câmara. Ele dizia que quando estava na missa, que terminava, ele pediu aos ricos que desse esmola para os pobres e os ricos abraçavam ele e tudo. Quando ele dizia por que há tanta riqueza, os ricos chamaram ele de comunista. Por aí você vê a questão ideológica, né, que é colocada, que é o mesmo santo, não é? Já não serve mais para o cara, porque ele está mexendo na coisa fundamental, incomodando a coisa fundamental que é por que discutir riqueza? Não, deixa isso para lá, não é? O modo de produção é nossa e o restante que sirva como um proletariado, uma força de trabalho excedente até demais para ter péssimos salários. Quanto mais você tiver gente sem nenhuma formação acadêmica,
melhor para a lucratividade desses caras que estão aí. Então seria assim que eles resolveram criar isso por interesse de uma elite que não queria despertar a mentalidade. E hoje reflete ainda nisso. Deixar despertar a mentalidade. Exato, e reflete até hoje. Não é? A gente tem os alunos hoje, quando a gente fala, vamos para uma manifestação, o aluno tem um retrato do pai, que passou por todo esse período, calado, não é? Com medo, muitos exilados, muitos mortos, e termina refletindo no filho também isso aí. Manifestação o cara já vê como baderna, né? Anarquia, um monte de coisa que na verdade não é. Se criou um terrorismo. Se criou uma espécie de terror nas pessoas. Ronaldo, você tem a sua formação, a formação de estudos sociais. Quando você resolveu fazer um mestrado, você fazia um mestrado em sociologia ou história? Eu faria em sociologia. Você tinha razão, porque mesmo que você tenha curso de formação em estudos sociais, lecionou história, mas por que você quer fazer mestrado em sociologia? Veja só, quando você pega um livro de história, Primeira Guerra Mundial, ele vai em alguns setores, alguns fatores, e fica só naquilo dali. A sociologia ela é mais profunda, né? Ela vai para as raízes das questões. Não é? Isso aí desperta na gente a vontade de entrar no método desse para assimilar e pesquisar e passar mais conhecimento para as pessoas. Por exemplo, você vai falar dos hebreus, na história antiga, e fala uma coisinha, pronto. Já na sociologia, vai discutir negros, vai discutir os índios, vai discutir a moradia. Então são questões que o povo precisa, não é? O povo precisa dessas questões e a gente também se sente gratificado quando você entra para discutir uma coisa que só na organização da sociedade, da população, que você pode inverter esse quadro. Então eu me sinto muito, na minha avaliação, eu preferiria só fazer sociologia do que a própria história. E a sociologia, na sua opinião, tem um campo de trabalho vasto, porque os alunos que fazem ciências sociais, dá o direito a ele fazer, porque tem três escolhas, sociologia, ciências políticas e antropologia. Depois do governo, queira ou não, esse campo desses profissionais que saem dessa área, há um campus embaixo existe um campo vasto para eles, sim, para eles escolherem, tanto sociologia, ciências políticas e antropologia? Eu acho que tem, sim, com certeza. São um campo, de qualquer maneira, mesmo com o seu Fernando Henrique Cardoso com o estado mínimo, como ele é um sociólogo, né, e passou por todo aquele período lá atrás, ele ampliou nesse sentido. Então eu acho que as políticas públicas entram na sociologia, né, é um campo que a sociologia atua com muita propriedade. Por aí. Você percebe que em alguns alunos que você trabalha com essa disciplina de sociologia, tem alguma aptidão? Eu estou mapeando e fazendo uma discussão com alguns alunos e por semana eles vão lendo livros que eu passo para eles. Não é? E todo esse livro dentro desse campo aí da sociologia, do despertar, não é? De mostrar para ele que na organização, na luta, estudando, que a gente vai poder alcançar os nossos objetivos, mesmo que a gente sabe que os objetivos demoram mais, mas essa é a nossa luta, né? Eu não conheço nenhum professor milionário, né? A gente tem a nossa vida na luta toda para que aconteça coisas melhores. E as futuras gerações, pelo menos da minha parte, da sua e do Joãozinho, os filhos todos eles com curso superior. Isso é muito bom, não é? Porque se você pegar isso há 30, 40 anos atrás, não existia. Vou fazer a última para a gente questionar só mais uma coisa aí. Você acha que a sua escola, seus colegas professores e os alunos reconhecem o valor e a importância dessa disciplina? E se acha que eles reconhecem, por quê? Olha, eu acho que a grande maioria dos professores
e dos alunos, eles reconhecem essa importância. Porque, de tanto você tocar nessas questões fundamentais, né, no dia a dia, do cotidiano deles, né, das dificuldades que eles passam. Então, eu vejo muito respeito, pelo menos eu sou um cara que eu sou respeitado dentro dessa área e compreendo que alguns alunos vão ter bons frutos lá na frente. Então, claro que falta um monte de coisa ainda, né? O Estado não tem uma estrutura adequada, você não tem um espaço onde você possa colocar 40 alunos para ver um filme, por exemplo, né? Isso faz com que você também perca, né, as referências na hora do aluno gostar daquela matéria, né? Mas eu me sinto contemplado. Muito bem, professor Zé, alguma questão? Bom, a gente quer agradecer ao professor Arnaldo Rocha por contribuir com o nosso trabalho.